E a gente começou a igreja, né, com bastante gente. Ai, só que não, né? Muitas pessoas às vezes nos veem hoje e elas talvez imaginem que a gente chegou com uma igreja pronta. Vamos contar um pouquinho dessa história? Como é que Vamos lá. nós começamos? Pois é, nós estávamos então lá na El Elyon e o Senhor começou a nos incomodar para algo novo, né? E toda vez que Deus vai começar um processo novo na vida da gente, é algo incrível que acontece, porque um incômodo muito grande vem. Hoje eu uso uma expressão assim: você não cabe mais no lugar onde você está, quando Deus quer mover você para o novo, né? E é isso que a gente começou a viver. Posso dizer a gente, que a gente já estava casados e enfim, né? Já tinha o Já tinha João, o João Pedro, que né? está aqui hoje E o gravando Davi aqui. hoje está enorme, né? Mas enfim, a gente já estava caminhando junto nesse contexto, né? E então algo novo, o Senhor começou a nos empurrar para algo novo e um propósito novo de Deus para a nossa vida começou a se desenhar. E eu confesso para você, né? Aqui até dizendo, abrindo o coração para as pessoas que estão nos vendo agora, que nunca foi o desejo, assim como não era o desejo do meu coração de ser pastor, nunca passou no meu coração o desejo de ter uma igreja. Pelo amor de Deus. Até porque vendo tudo, toda a dificuldade que era tudo aquilo, né? Eu falo, não. E aí o Senhor começou a nos empurrar literalmente para isso. Até que foi um momento que o Senhor confirmou isso através de muita oração, de Muitas busca, palavras também, né? muitas palavras, né? O Senhor usava pessoas de uma forma profética na nossa vida. Até que chegou o momento, no final de ano, né? Onde nós conversamos com o pastor Divanir, dissemos, olha, está chegando esse tempo, Final de 2011. final de 2011, olha só. E aí chegou o momento da gente encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo. O pastor Divanir nos abençoou, Juntamente com o pastor Donaldo, junto né? com o pastor Donaldo, nos abençoou e a gente partiu para o novo. E aí começamos num prédio emprestado, né, ali na Tílio Menin. Era uma empresa, uma Editor, gráfica, é uma uma gráfica editora, uma editora. gráfica editora. E o Alex, né, com a Maria Eugênia, tão carinhosamente, devemos muito a eles também, gente, investiram muito na nossa vida, né? Nos emprestaram ali o prédio para começar uma reunião. Aí começou eu, a Dione e o João Pedro. A gente ia orar, e o João Pedro, ele era pequenininho, né? Não tinha nem 2 aninhos ainda. E aí, a gente orando e correndo atrás dele, né? Porque ele saía correndo. É, Nossa primeira reunião foi assim. é, Mas foi a única reunião que estivemos só nós é, três, né? Por incrível que pareça, a partir do segundo domingo, de alguma maneira as pessoas descobriram que a gente estava lá orando e começaram a ir orar com a gente, mas a gente não abria a porta, né? é, A gente fazia uma oração com porta fechada e aí literalmente o Senhor foi agregando pessoas, né? Trazendo exatamente. gradativamente. E aí foi acontecendo, o Senhor nos deu o nome, né? Na época era a Igreja Batista Verbo Vivo, né? Iniciamos a igreja de uma forma muito precária mesmo. E as pessoas foram chegando, se agregando, né? E tudo foi acontecendo. E o Senhor foi trabalhando, coisas extraordinárias foram acontecendo, a gente foi aprendendo também, né, no meio de tudo Sim, com isso. certeza. Gente, quanta gente boa, quanta gente. ah, Preciosa, Nossa, né? demais, Caminhou demais, conosco, gente. alguns estão, outros seguiram outros caminhos, mas muitas pessoas Sim, muito preciosas, né? muito preciosa que a gente carrega no coração e vai carregar até o fim Até a da vida, né? eternidade, Até né? a eternidade, na verdade, né? Foram se agregando. E é até legal lembrar disso hoje, né? Justamente hoje, ah, nós compramos cadeiras novas para a igreja, né? E ontem, colocando as cadeiras ali, eu me lembrei, quando nós começamos a igreja, o Dainho, né, caminhou com a gente, a Sônia, que fazem parte da história da vida da gente também, pessoas assim fantásticas, né, gente? E eu me lembro que o Dainho, ele vendia alguns móveis usados, né, algumas coisas usadas, e apareceram umas cadeiras lá para ele, cadeiras escolares, né? Você lembra dessas Lembro. cadeiras? Umas cadeiras, e elas estavam todas desfiadas de madeira, assim, estavam desfiadas, tal. Pintou E de aí branco. pintou de branco essas cadeiras, né, e colocou lá na igreja, né? Tão carinhosamente, gente. É o que a gente tinha naquele momento, né? E graças a Deus que apareceram aquelas cadeiras. Mas eu me lembro que a mulherada sentava naquelas cadeiras, gente, e ia embora Fio com a puxado. roupa tudo com fio puxado, né? Que puxava o fio da roupa de todo mundo, né? E ontem, colocando as cadeiras aqui, eu me lembrei disso, né? Do quanto tudo tem uma história, um começo e tudo mais, né? Sim. Obviamente que muita água rolou debaixo dessa ponte, né? Para a gente chegar até aqui.
e enfim, caminhamos e o Senhor foi nos dando graça para viver cada momento, cada história, né? E tudo isso foi nos movendo, porque vidas transformadas, eu sempre digo o seguinte, gente, de verdade, gente é a minha paixão, né? Eu nasci para isso, sabe? Hoje eu entendo isso. Eu amo gente, eu amo estar perto de gente, eu amo servir gente. Aliás, o meu chamado é servir. Amém. O meu chamado é servir. Hoje eu sei disso, que o meu chamado é servir. E falando de uma maneira um pouco resumida, né? Então, nós fomos crescendo e a gente gosta de brincar, gente, que assim, ó, quando nós começamos aí, foram vindo pessoas e às vezes tinha 8 pessoas. Daí a gente chegava em casa e falava, você viu? Hoje tinha 8 pessoas. A gente celebrou, sempre celebramos, né? Cada vida que caminhou conosco. E pela infinita misericórdia do Senhor, porque isso não tem nada nosso, nós fomos crescendo, né? Até que, de repente, algo acontece na nossa história aí, depois de alguns anos, já uns 3, 4 anos aí, né? De caminhada. Nós tivemos aí brotou, na verdade, nós não fomos atrás da Lagoinha, a Lagoinha não veio atrás da gente, foi algo que realmente nasceu, né? Quer contar um pouquinho dessa história? É incrível, porque assim, o mesmo lugar onde eu vivi tantos avivamentos, né, onde eu recebi tantas palavras de Deus, foi justamente a porta que se abriu para que a gente avançasse no ministério, né? Nós já estávamos aí com a igreja, acho que devia ter umas 100, 120 pessoas na igreja, né? E nós tínhamos as células em casa, né? E a nossa célula tinha muita gente, nossa casa lotava de gente com a nossa célula. E naquele momento, orando, clamando ao Senhor, nós já tínhamos ali uma palavra de Deus sobre a nossa vida, de um crescimento extraordinário. Lógico que nunca por causa de nós, e eu tenho plena convicção e certeza disso, que não é nada por causa de nós, mas é por causa do Senhor mesmo. Nós tínhamos uma promessa aí, inicialmente de 2.000 pessoas, enfim. Imagina numa igreja que quando vinha 8 a gente celebrava, né? Você imagina, né? Enfim, e orando, colocando tudo isso diante do Senhor. E um dia ali fazendo essa célula em casa... Só um pouquinho. E foi nessa época que você começou a dar essa palavra para a igreja, né? Gente, sim. Todo final de culto, a gente tinha menos, acho que não tinha 60 pessoas ainda, né? Quando você começou a falar, não saia daqui sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas. O Senhor tinha me dado uma palavra dizendo assim, a partir de hoje você nunca mais termine esse culto sem dizer o seguinte, não saia daqui sem abraçar no mínimo 2.000 pessoas. A gente começou a lançar, e era engraçado isso, porque eles davam risada, falavam, esse cara tá louco, né, com 50, 60 pessoas dizendo isso. Enfim, mas era algo profético, né? E aí a gente, com essa célula em casa, veio uma pessoa de Belo Horizonte para abrir um negócio em Bragança Paulista, a Kel, né? Veio abrir um negócio uma fábrica de chocolates, né? Junto com Mexerica, com a Adri. E ela foi morar perto de casa, algumas casas ao lado, e ela começou a participar das nossas células, e ela começou a ver tudo que Deus estava fazendo lá. E ela tirava foto, filmava, aquela coisa toda, e a gente não sabia, né, o que estava acontecendo. E ela começou a mandar essas filmagens e fotos para o pastor Emerson Caetano, que até então era um dos braços direitos do pastor Márcio Valadão, né? Dos regionais, né? Ainda, né, um dos regionais da igreja, enfim. E ele estava então responsável, até então a gente não sabia de nada disso, responsável por trazer a Lagoinha para São Paulo. Havia um projeto no coração deles de ampliação da Lagoinha, porque até então só tinha a Lagoinha em BH, né? E a Kel mandou para eles essas fotos, essas filmagens, e disse para ele, pastor, não dá para dar uma cobertura aí para eles, uma ajuda, eles estão caminhando sozinhos, tal. E aí o pastor Emerson disse para ela assim, olha, tem um projeto, né, no coração aí do pastor Márcio para poder ir para São Paulo, quem sabe não comece por lá, né? Exatamente. E aí, gente, ela trouxe isso pra gente e a gente assustou, né? Porque isso não tá, a gente nem sabia, não estava na nossa cabeça, nem no nosso coração. E então eu fui numa conferência do Espírito Santo para Belo Horizonte e realmente conversei com o pastor Emerson e vi que de fato tudo aquilo era uma verdade. E ele falou, olha, o pastor Márcio já nos autorizou a conhecer vocês e ainda usou essa expressão, né? Ele entende que tudo começa com um namoro, então a gente quer conhecer vocês. E depois o pastor Emerson acabou saindo, né, dessa coordenação de São Paulo, o pastor Marco Túlio assumiu, veio para Bragança depois de quase um ano, né?
E eu lembro até hoje, o dia que ele foi no prédio que a gente estava, ele estava pela região, pediu para conversar com a gente e falou: olha, vocês estão autorizados a serem a Igreja Batista da Lagoinha em Bragança Paulista. E aí nós fomos orar, né? Sim. Nós, na verdade, oramos, né? Porque, assim, nós tínhamos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E nós não queremos, né? Que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para a nossa vida. E embora fosse algo, assim, aos nossos olhos grande, mas a gente precisava de uma resposta de Deus a respeito daquilo. Passamos um ano orando, gente, para dar uma resposta. Até que chegou um momento, o pastor Marco Túlio falou: gente, eu preciso dar resposta. E aí o Senhor confirmou no nosso coração, nós demos a resposta. E aí, então, em agosto, né, de 2016, nasceu a Igreja Batista da Lagoinha em Bragança Paulista, lá na Casa da Cultura, né, algo tremendo. E são aí 7 anos caminhando, né, debaixo disso. E hoje, pela graça do Senhor, né, aí passando agora de 1.000 pessoas na igreja, né, e avançando, caminhando, uma estrutura que Deus tem nos dado, enfim, e é só o começo de uma história linda que o Senhor está fazendo.